Você sabe qual o significado deste catavento colorido? O catavento de 5 pontas representa os 5 continentes e tornou-se um ícone da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. Traz o significado de movimento, sinergia e articulação de ações permanentes contra o trabalho infantil. Apresenta o sentido lúdico e imaginário da alegria, que deve estar presente na vida das crianças. O dia 12 de junho é o Dia Nacional e Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, uma data importante usada para debater e dar destaque à causa, potencializando esforços para conscientizar a sociedade. O Centro de Juventude do município de Palmas recebeu uma palestra ministrada pela assistente social do CRAS, Deise Thaís, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre a campanha. Então nós estamos aqui hoje para trazer um pouco de informações às crianças e aos adolescentes que fazem parte aqui do Centro da Juventude, para que eles entendam um pouquinho sobre o que é o trabalho infantil, né? Se eles também, para que eles possam identificar algumas situações, poder fazer denúncia também, né? Então esse é o objetivo. E também trazer o conhecimento para eles da rede de proteção, né? Crianças que estão nessa situação, elas devem ser atendidas pela rede de proteção. No caso, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, né? Então todos esses órgãos fazem parte da rede de proteção. Então, além da explicação nas palestras, é um momento de despertar nos adolescentes para que leve para suas casas, para seus familiares, a questão da efetivação do não trabalho infantil. Exatamente, esse é o objetivo. A gente traz algumas situações para que eles possam visualizar, né, algumas imagens de trabalho infantil, do que é trabalho infantil, o que não é, né, porque também tem muitos mitos. Às vezes as crianças e adolescentes acham que o trabalho doméstico, por exemplo, ajudar em casa, ajudar a arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, né, isso é trabalho infantil, e a gente está vendo aqui através da palestra que não é, né, então também trazer esse tipo de informação. Palmas, a gente tem essa questão cultural, de quanto mais jovem a criança ou adolescente possa trabalhar, posteriormente terá uma qualidade de vida melhor, sendo que totalmente o contrário, né? Primeiro tem que priorizar os estudos para depois o trabalho. Exatamente, né? Criança e adolescente, eles devem estar estudando, né, até os seus 18 anos. Então, né, eles podem trabalhar, os adolescentes, como jovem aprendiz, a partir de 14 anos, né, e também tem toda uma legislação específica, né, um contrato específico, e isso também a gente está trazendo para eles terem esse conhecimento. Palestrante, durante a sua fala também terá oportunidade para que os jovens coloquem o seu posicionamento e também comentem sobre o tema? Sim, a gente dá essa abertura para eles participar, e também hoje a gente está trazendo um depoimento de uma adolescente que ela foi contratada pela prefeitura como jovem aprendiz, né? Então ela tinha 14 anos na época, e a gente trouxe um pouquinho da experiência dela para eles também terem esse acesso a essa informação. Converso agora com o juiz da Vara do Trabalho de Palmas, o Dr. Vinícius, que irá desmistificar algumas questões sobre o trabalho infantil. Primeiramente, antes de falar especificamente sobre o trabalho infantil, gostaria de parabenizar toda a equipe aqui da assistência social da Prefeitura, que está promovendo esse evento muito bonito, de muita utilidade para toda a comunidade, pela passagem do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Está sendo realizado aqui no Centro da Juventude, com toda a dedicação do pessoal da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Assistência Social. Gostaria de parabenizar a Prefeitura por esse evento. Com relação ao trabalho infantil, Paulo, a gente sempre costuma colocar que existem alguns mitos que as pessoas pensam que acontece de uma maneira e não sabem que a realidade é diferente. A primeira questão existe um limite para a idade na qual a criança ou adolescente que está em fase de desenvolvimento começar a trabalhar, em que a lei permite que isso aconteça. É importante a gente saber que a lei é firmada pelo Parlamento, ou seja, a lei é feita pelos deputados e senadores, geralmente as leis que
que interferem nas questões trabalhistas são feitas pelo governo federal, ou seja, deputados federais e senadores, e a lei estabeleceu, a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente no Brasil, estabeleceu que nenhuma criança até os 14 anos, criança e adolescente até os 14 anos, pode trabalhar. Então, o primeiro mito que a gente ouve muito por aí é que crianças e adolescentes não podem trabalhar até os 18 anos. Então, é bom que a população saiba, e as pessoas em geral saibam, que isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é que a lei previu que a partir dos 14 anos as crianças e adolescentes possam já iniciar a sua fase de trabalhar. Até os 16 anos, entre 14 e 16, como aprendiz, ou seja, é um trabalho que se comunica com a educação, se integra com a educação, um trabalho educativo, ou a educação para o trabalho. E a partir dos 16 ele já pode trabalhar na maioria das atividades até os 18 anos, exceto algumas que são proibidas por conta de prejudicar o desenvolvimento físico, mental, emocional desses adolescentes. E a partir então dos 18 anos é que se adquire a maioridade completa trabalhista. Um outro mito que eu sempre gosto de comentar é que as pessoas acham que só existem duas opções para as crianças nessa fase aí em que elas já podem fazer algum tipo de serviço. Isso também não é verdade, porque as pessoas imaginam assim, que se a criança não trabalha, ela vai obrigatoriamente se integrar ao mundo do crime. Muitas vezes eles ligam a criança que não trabalha à prostituição, ligam a criança que não trabalha a tráfico de drogas, quando na verdade não existem só essas duas opções, ou o trabalho ou a bandidagem. Isso não é verdade. Tanto isso não é verdade que isso não acontece com os filhos daquelas pessoas que têm uma condição de vida melhor. Geralmente os pais que têm condições, eles não obrigam os filhos, não deixam que os filhos trabalhem, pelo menos até que se formem numa faculdade. Isso é a regra geral nas pessoas que têm uma condição econômica melhor. Então, isso prova que não existem só essas duas opções, porque essas crianças, desses filhos mais abastados, desses pais mais abastados, que não trabalham, elas não vão para a bandidagem. Elas estão numa escola, elas estão fazendo um contraturno, elas estão fazendo um curso de línguas, elas estão desenvolvendo a parte artística delas, elas estão desenvolvendo a parte emocional, de modo que estão brincando, estão realizando atividades de lazer, de modo que não existem só essas duas opções. Existem várias outras e muito melhores do que o trabalho e muito melhores do que, obviamente, a bandidagem. Que dizem respeito ao desenvolvimento da criança enquanto ser em desenvolvimento, das suas qualificações intelectuais, das suas qualificações artísticas, dos seus talentos e do seu lazer, do seu desenvolvimento emocional também. Então, esses dois mitos são muito presentes na sociedade, é muito importante que a gente desvele esses mitos, para que as pessoas tenham consciência. Então, a criança não precisa trabalhar e não é por isso que ela vai se tornar um bandido. Ela pode, sim, desenvolver atividades que vão fazer com que ela se torne uma pessoa mais completa, né, quando adulto, assim como acontece com as crianças dos pais que têm condições econômicas. Esses dois mitos são os principais que a gente gosta sempre de realçar quando fala em trabalho infantil. A justiça como um todo, ela tem por função, basicamente, em linhas bem gerais, fazer com que, explicitar se existe ou não o cumprimento da lei pela sociedade e fazer com que, sendo detectado o descumprimento, a lei seja cumprida. E na parte infantil, na parte do trabalho infantil, não é diferente. O papel da justiça é detectar, através de denúncias que são feitas, de ações que são movidas pelos órgãos responsáveis, a presença do trabalho ilegal, do trabalho infantil ilegal e, sobretudo, a presença do trabalho infantil prejudicial, que são aqueles trabalhos classificados como as piores formas de trabalho infantil, que prejudicam o desenvolvimento físico e emocional das crianças, também trabalhos proibidos e trabalhos que são considerados maléficos para o desenvolvimento das crianças. Então, com a detecção desse tipo de ilegalidade, a justiça age, provocada geralmente
pelo Ministério Público, por um órgão de proteção das crianças, no sentido de restabelecer a legalidade, de fazer com que os princípios básicos da Constituição da República, no sentido de proteger a criança, de dar a ela um desenvolvimento sócio-psicofísico adequado para formar cidadãos capazes, né, de desenvolver o país e tal, e de serem pessoas boas, pessoas corretas, a justiça então faz com que a legalidade seja retomada, que as pessoas que estão cometendo esse tipo de ilegalidade sejam punidas e que voltem à normalidade legal.